Ok, essa é a nossa apresentação. Antes de mais nada, queridos, eu quero agradecer a oportunidade desse congresso de Teologia e Educação Cristã, agradecer aos organizadores, pastor Volmar, pastora Dorcas, agradecer a nossa convenção na pessoa do pastor Márcio Soares e do pastor Diego Bravin. O Johnny ali, né, com essa peça do Vila Lobos que me acelerou aqui também, estava mais tranquilo, mas com a peça deu aquela acelerada. O título do nosso TCC, queridos, é Teologia Ambiental, a Intervenção de Yahvé nos Fenômenos da Natureza. Eu sou Eliezer, trabalho há alguns anos na área ambiental e, por isso, a motivação de escrever alguma coisa, né, de deixar um legado também nessa área ambiental. Até porque existe uma escassez muito grande de material nessa área. Nas nossas igrejas, praticamente, é um assunto que não é lidado, né, a questão da mordomia na área ambiental. Então, privilégio para a gente estar apresentando esse trabalho nessa área. E orientador, como o pastor Omar disse, é o professor Lerley Lima Moreira, a quem também nós agradecemos. Bom, objetivo geral. Esta pesquisa tem por proposta apresentar uma visão teológica bíblica das intervenções de Yahvé na natureza dentro da perspectiva do plano de Deus e de seu juízo. Os objetivos específicos, através de registros bíblicos, considerando a atuação divina sobre as forças naturais, aborda-se desde a criação até a consumação dos tempos, a implementação dos decretos de Deus, visando a remissão da humanidade, a redenção de todo o universo, através da instalação de novos céus e nova terra, onde habita a justiça e o governo de Jesus Cristo. Esses são os nossos objetivos. Bom, nosso trabalho ele se dividiu em 3 capítulos, como os objetivos mesmo já mencionaram. No primeiro capítulo, nós tratamos dos registros bíblicos, que estão relacionados à intervenção de Yahvé, intervenção de Deus na natureza. E nesses registros, no Antigo Testamento, nós trouxemos, né, tratou-se a criação e a queda. É interessante começar da criação, porque ela diz Deus, a palavra de Deus fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é muito importante, porque a criação ela é a autoria de Deus. E quando nós lemos e falamos da criação, às vezes nós pensamos simplesmente no planeta Terra, mas existe todo o universo que foi criado, existem vários sistemas semelhantes ao nosso, solares, existem várias galáxias semelhantes à nossa. Então, ele criou todo o universo, ele não criou simplesmente o nosso planeta, e às vezes nós temos uma visão muito limitada do nosso planeta. Então, Deus criou os céus e a terra. Por mais que outras teorias venham a questionar, Deus já no primeiro versículo da Bíblia, ele chama para si a autoria. Deus criou os céus e a terra e estabeleceu o seu plano, estabeleceu a organização de todo o universo. Ao criar os céus e a terra, no Éden, Éden significa deleite. Nesse local de deleite, nesse continente que Deus criara de deleite, Deus plantou um jardim chamado Jardim do Éden. E nesse jardim, Deus trouxe ao homem todas as condições para que ele pudesse viver e exercitar as suas habilidades em plena harmonia com a natureza, consigo mesmo, e em plena harmonia com Deus. Mas nós sabemos que Adão e Eva, eles caminham da desobediência. Eles seguiram o caminho de contrariar a vontade de Deus. E isso permitiu que o pecado entrasse na humanidade, isso permitiu que o pecado entrasse na terra. Com a entrada do pecado na terra, a terra foi amaldiçoada. Essa expressão que a palavra de Deus diz. Deus chega para Adão e fala, a terra, por sua causa, Adão. Então, o planeta Terra, essa terra que deveria produzir só coisas boas para Adão, e que deveria ser um ambiente adequado, o seu clima, a sua fauna, todos os seus recursos naturais, eles foram impactados pelo pecado.
A terra agora passou a ser a adversária do homem, porque ele só tiraria seus alimentos da terra com o suor do seu rosto, sacrifício. Da mesma forma, Eva. Então, nós observamos a criação, essa queda, esse rompimento de relacionamento, esse rompimento de harmonia. E é interessante que Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele falou, olha, você vai cultivar e vai guardar. E ele habilitou o homem para isso, para cultivar e guardar o jardim do Éden, para cultivar e guardar toda a terra. Só que com a queda ele perdeu essa capacidade. E, posteriormente, nós trazemos também, neste trabalho, a questão lá no Testamento, a parábola dos lavradores maus, que Jesus menciona que um dono de casa, quer dizer, esse dono de casa, esse proprietário que é Deus, ele planta uma vinha, e ali ele arreda essa vinha para agricultores. Esses agricultores, eles, nessa alegoria que Jesus comenta nessa parábola, esses agricultores são o povo de Deus, é o povo judeu da época, em especial os líderes religiosos. E ele fala dos servos, aqueles agricultores que têm a responsabilidade de dar o seu fruto da vinha, porque havia um acordo, havia um contrato de arrendamento, e eles não deram, pelo contrário, aqueles agricultores, eles mataram os servos do dono da vinha. Esses servos, eles eram os profetas, que Jesus está falando, desde Samuel até João Batista, quer dizer, os profetas foram mortos, e também, por fim, o filho, que é Jesus Cristo, que é o Messias, também foi morto. Qual a relação dessa vinha, nessa parábola que Jesus conta lá no Novo Testamento com o Jardim do Éden? Nós vemos o fracasso do homem nas duas situações. Nós vemos que a vinha foi plantada por Deus, e ali a terra ela foi dada todas as condições do homem prosperar e exercer ali seu domínio, exercer seu cuidado em plena harmonia. Só que, devido à maldade do homem, devido ao pecado do homem, o filho é morto na vinha. Mas cabemos fazer o link entre a vinha e o jardim do Éden. Porque o filho que foi na vinha, o Cristo que foi morto na vinha, ele foi prometido lá no jardim do Éden, no proto-evangelho, porque da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, essas tratativas nós fazemos no 1, e no capítulo 2, as legendas aqui ficaram em cima da minha setinha, mas no capítulo 2, nós tratamos do juízo de Deus, da justiça de Deus através do seu juízo. Então, a justiça de Deus, ela ocorre do homem. O homem foi expulso do jardim, ele perdeu as suas habilidades para cuidar da terra, e, na sequência, o pecado vai se multiplicando, o pecado vai ocupando espaço como se fosse, em termos aí de agricultura, uma erva daninha, que ela vai ocupando o terreno até sufocar todo o jardim. Mas, e com esse passar do tempo, nós vemos a revolta do planeta. Nessa parte da revolta do planeta, nós tratamos do primeiro homicídio, quando Caim mata Abel, e a palavra de Deus registra que o sangue de Abel clamava da terra. O sangue de Abel clamava da terra. Abel, justo, que havia sido por Caim, ele passa e derramou o sangue de Abel na terra, esse sangue passou a clamar. Então, quando nós vemos essa figura, essa necessidade de juízo de Deus sobre a terra, que Caim também foi amaldiçoado, ele foi, com o pecado de Caim, passou a não gerar frutos para Caim, nós vemos nessa situação que um homicídio ocasionou clamor, o sangue clama da terra. Agora, leva-nos a refletir hoje, quantos homicídios não ocorrem hoje? Nesse momento mesmo tem homicídio sendo praticado. Quantos abortos, quanto sangue não é derramado nessa terra? Então, hoje nós vemos um cenário onde o sangue clama não somente da terra, o sangue clama do mar, o sangue clama dos rios, o sangue clama da atmosfera, o sangue do pecado, o sangue da injustiça, da maldade do ser humano. Isso tem feito com que o juízo de Deus venha também se executando, venha também sendo executado, como nós vemos com a questão do dilúvio. A maldade se multiplicou na terra e Deus resolveu destruir a terra com o dilúvio.
esse dilúvio, ele foi global em termos de extermínio, só que foi parcial em termos de redenção. Noé foi encontrado como justo, Noé e sua família, então eles foram preservados, mas muitas das espécies da fauna foram extintas na época do dilúvio. Nós acostumamos ler aquilo que a Bíblia descreve, mas existe uma ação de Deus, um juízo de Deus tremendo no dilúvio. O doutor Heber Carlos de Campos, em seu livro, ele fala que possivelmente no dilúvio foram extintos os dinossauros. Aquele continente que existia, que era o Éden, ele foi aberto, ele foi rasgado dos demais continentes. Então o dilúvio foi um juízo devido à maldade do homem sobre a terra. Mas o juízo de Deus também se executa na cidade. Nós vemos que as cidades, na área ambiental, ela é chamada de meio ambiente artificial. Por que ele se executa na cidade? Por causa da maldade da cidade. Isso nós vemos com a destruição de Sodoma e Gomorra. O pecado, a promiscuidade aumentou em Sodoma e Gomorra, que Deus resolveu executar os seus juízos em Sodoma e Gomorra. Nós observamos que foi feito. Logo na manhã do dia seguinte, Abraão levanta e ele vê a fumaça que vinha da região de Sodoma e Gomorra. Deus fizera chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquela cidade. O juízo de Deus também, ele se manifesta no solo, quando a terra abre a sua boca para engolir a rebelião de Coré, quando ele se revolta e se rebela contra a autoridade que Deus estabeleceu através de Moisés. Então, esse juízo de Deus, ele se perpetua em toda a natureza, inclusive no clima também. Nós observamos na época de Acabe, que era rei de Israel, rei do norte, que através de Elias, Deus decretou uma seca de 3 anos e 6 meses, ou 3 anos e meio. E ali a natureza foi comprometida. Mas por quê? Porque houve um juízo de Deus face à idolatria de Acabe, que Acabe levara com Jezabel para todo o povo, que agora servia aos Balaíns e não mais servia ao Criador, a Deus. Deus executa o seu juízo em dando seca, em trazendo provação para aquele povo. E esse juízo só foi aplacado depois da morte dos 450 de Baal no Monte Carmelo, como nós vemos. E temos o capítulo 3 também, onde nós tratamos do resgate da esperança, tanto do homem quanto da natureza. Inicialmente, abordou-se a questão do arco de Deus, aliança. Logo após o dilúvio, Noé sai da arca e Deus estabelece uma aliança com Noé, falando: Noé, eu não vou destruir mais a terra. Aquela aliança era para dar segurança para aquela família que estava vindo para aquele novo tempo, novo mundo. Então Deus estabelece e coloca seu arco no céu. Ali ele estabelece também que as estações do ano iriam continuar, que haveria frio e calor, noite e dia. Esta é a aliança lá após do dilúvio. Posteriormente nós vemos na palavra de Deus as águas de Jericó que causavam esterilidade e morte, as águas de Jericó que não eram agradáveis. Ela é curada pela intervenção do profeta Eliseu. E chegamos no ponto 3, onde existe o resgate escatológico da criação. Como resgatar essa criação? Nós vemos hoje muitas ações em todo o mundo em volta da questão ambiental. Hoje o que mais se fala, talvez seja um dos grandes motivadores de um processo de globalização da Terra, seja a questão ambiental. Fala-se muito da Amazônia, fala-se dessa questão. Então o ser humano, hoje a humanidade, ela acha que pode resgatar o meio ambiente, a ecologia do planeta. Mas nós vemos que esse resgate escatológico da criação, ele está em outro fator. Quando nós passamos para ler a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, 19, a palavra de Deus diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à verdade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a aprovação seja remida ou redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabe, toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora.
Paulo traz essa revelação que a natureza, toda a criação, todo o universo, ele geme com dores de parto por causa da maldade do homem, por causa da exploração, por causa do que o pecado fez no homem, quebrar a sua harmonia, em quebrar a sua aptidão de cuidar do planeta, cuidar da natureza. E nesta sequência, nós podemos observar como Pedro registra na sua segunda carta que esse dilúvio, o mundo, ele acumula bens, ele acumula riquezas para o fogo. É isso que Pedro fala. Então existe uma contagem, existe um plano de Deus, existe um decreto de Deus sendo executado no mundo. A terra ela não depende somente de ações, existe todo onde Deus controla, onde Deus estabelece os seus planos, decretos. E esses planos, esses decretos, eles nos revelam um novo céu, uma nova terra com a vinda de Jesus, com a ressurreição, com a manifestação da glória dos filhos de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para o planeta? Nós temos um pequeno evangelho de João 3,16, que é muito conhecido, que a motivação de Deus na redenção é entregar a Jesus para nos salvar, para liberar a humanidade, para trazer a redenção do ser humano e com isso de toda a natureza, ela está no amor em dar Jesus Cristo, o mesmo Cristo prometido no jardim, ao longo de toda a história, ele promove e promoverá a redenção final e cabal de todo o planeta Terra. Então, a nossa esperança profética está na redenção que será executada por Jesus, porque não tarda a sua promessa, como o apóstolo Pedro menciona na sua segunda carta, ele não tarda nessa, ela se cumprirá. Só que como, da mesma forma que Jesus também fala, ela virá como um relâmpago, como um grande estrondo, onde os céus e terra serão desfeitos, serão transformados em um novo céu e nova terra, onde habita a justiça e o governo e a presença de Jesus Cristo. Então, nós podemos concluir que a esperança do homem, a esperança da natureza, o gemido de toda a natureza, ele passa pela redenção, vinda de Cristo, com a sua efetiva restauração e glorificação do ser humano, daqueles que creem, para a justiça, para a renovação de toda a terra e de todo o céu. É muito interessante quando nós lemos, e que, com isso também nós queremos destacar duas obras que nós utilizamos bastante nesse trabalho. Uma dessas obras foi o livro do Dr. Heber Carlos de Campos. Este livro, que é o Paraíso Comparado, ele de uma série de livros. O Dr. Heber, ele retrata quando Isaías, no capítulo 11, ele fala da harmonia, de uma criança poder tocar numa serpente, de uma criança conduzir fera selvagem. Ele fala que está retratando a nova terra onde os cristãos, onde os que creem, onde aqueles que ressurgirão da redenção terão plena harmonia novamente com a criação. Outro livro que utilizamos bastante foi o livro do Leonardo. É claro que o Leonardo Boff tem uma visão baseado muito na tese, na teoria crianista. E o Boff, ele chega até a colocar o livro do Leonardo, a Ecologia, o grito da terra, o grito dos povos. Chega até a colocar que essa situação que nós vivemos de desastres, de grandes impactos, isso é a falta de maturidade na evolução do homem, que possivelmente isso vai ser alcançado ainda. Mas não é isso que nós sabemos pelas Escrituras. Nós sabemos, como o Dr. Heber Campos nos fala, é que vai destruir realmente a fauna nesse ambiente. Vai ser o próprio Deus que vai destruir para restaurar, para estabelecer uma nova terra, onde habita a justiça, onde toda a harmonia retorna, onde o governo de Cristo será estabelecido. Nós temos toda essa bibliografia que foi utilizada, como já destacamos, o livro do Leonardo Boff, do Dr. Heber Carlos de Campos. Utilizamos também a sistemática do Erickson e do Strong, e esse é o trabalho que nós temos a apresentar, e ficamos muito satisfeitos pelo aquilo que Deus nos mostrou que irá e que está realizando em nosso planeta, em nossas vidas, junto ao povo de Deus. Só concluo
trazendo um ponto que abordamos em nosso trabalho, e a igreja? Qual que tem sido o posicionamento da igreja com relação às questões ambientais? Eu, pessoalmente, já de manos de cristão, eu nunca ouvi uma mensagem especificamente na área ambiental. Então, eu acredito que talvez a Igreja de Jesus não tenha tempo de se organizar para atuar na seara ambiental. Pois de forma semelhante ao dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e o juízo de Deus se aproxima. E existe uma grande comissão a cumprir, anunciando que existe um Salvador, uma arca de salvação estabelecida pela cruz no sacrifício vicário de Cristo para todo aquele que nele crê, e se propõe aos valores mundanos e viver em e para Cristo. Então, existe uma necessidade realmente, no meio evangélico, no meio teológico, de exercermos a mordomia, porque essa é a princípio, a nossa vocação era cuidar do planeta, era cuidar do jardim. Mas, como mencionei, não sei se conseguiremos nos estruturar para isso, porque existe uma grande comissão, existe um trabalho também a fazer em anunciar o Evangelho. Mas, como estar a executar tarefas, eu creio que estaremos dentro do plano e do decreto de Deus. Obrigado. Obrigado, Eliezer. Você pode finalizar o compartilhamento de tela. Fica lá em cima, no botão Stop. No meio da tela, lá em cima. Achou aí? Ok. Joia. Obrigado aí. Professores, ou professor, né? Como nós já definimos, uma pergunta apenas. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professor do CETEBS Vitória, ou algum tipo de colocação. Não precisa ser uma pergunta. Algum professor? Pastor. Pode falar, Dorcas. Isso. Eliezer, então, primeiramente, assim como os demais, né, quero parabenizar pelo empenho e esforço aí que tem sido realizado. A minha colocação é o seguinte: acredito que esta temática e as demais são fundamentais para o aprimoramento do reino. E discutir a questão ambiental durante esses últimos tempos é urgente. É preciso que as igrejas possam pensar também sobre isso, refletir e ajudar. Quem sabe, né, você agora com esse material já produzido, vai então poder participar e levar essa mensagem adiante. A minha palavra é de parabéns. Obrigado, estamos à disposição, professora. Ok, então... Omar. Sim, professor Vanderlei, é o orientador aí do Eliezer. Pastor. Pode falar, Vanderlei. Queria agradecer o Eliezer pelo empenho dele. Queria pedir a ele para melhorar esse material e publicar para que possa auxiliar as igrejas, uma vez que falta material que trate do assunto da questão ambiental. Deus abençoe a vida do irmão Eliezer. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Amém. Verdade, viu? Fica aí a dica, Eliezer. Muito bem escrito, tema relevante e muito bem apresentado também, né? Parecia que você estava pregando ali, né? Realmente com amor, né? Eu quase estava levantando a mão aqui. Tá bom, tá bom. Foi bem. Só faltou o apelo. Só faltou o apelo. Aí eu aceito as questões ambientais, eu aceito. Obrigado, Eliezer.